Olá para todos e sejam bem-vindos novamente. Por que Paulo não curou Timóteo? Timóteo tinha uma doença no estômago. Ao invés de Paulo curar, orar para ele sarar, Deus mandou ele tomar água com vinho. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Suas frequentes. Timóteo tinha enfermidades frequentes, no plural. Então é provável que tinha mais de uma ainda. Suas enfermidades. Talvez tinha até mais, além do estômago. Uma pessoa me perguntou, há tempos atrás, por que Paulo mandou ele tomar água com vinho? A Bíblia cita Paulo realizando milagres em nome de Jesus, mas cita esse caso de Timóteo. Cita também em 2 Timóteo 4, verso 20, onde diz, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então Paulo, quando partiu, ele deixou uma pessoa doente. A pergunta é, por que Paulo não orou para que Deus curasse este homem antes de ir embora? Para que ele ficasse curado? Por que Paulo não orou para que Timóteo sarasse, ao invés de mandá-lo tomar vinho com água, para amenizar o seu problema de estômago? Essas duas passagens é uma pedra no sapato do atual sistema religioso. Certa vez eu fui em uma igreja que é mais conhecida aqui no Paraná, fora tem só algumas. Então estava escrito lá na frente, o pastor na campanha dele estava escrito com um slide lá na frente, e não vos conformeis, está em Romanos 12:2, mas em Romanos 12:2 está escrito, e não vos conformeis com este mundo. Daí ele tirou este mundo e colocou três pontinhos. Daí ele diz, e não vos conformeis com a doença, e não vos conformeis com a falta de dinheiro, e assim vai. Então ele adaptou o versículo para se adequar ao seu ensino. Não são todos, mas muitos pastores, bispos, apóstolos, são matadores de almas, são destruidores de pessoas, que eles transmitem a ideia como se Deus fosse obrigado a curar todas as doenças, como se ele curasse. Se você for lá na tal igreja com qualquer doença, nem seja uma gastrite, uma dor de cabeça, ele vai curar. É essa a ideia que eles transmitem, como se Deus fosse curar realmente todas as doenças. Mas quando eles ficam doentes, eles vão no médico. Eles também se tratam de suas doenças. Então eles prometem coisas que não cumprem nem na vida deles. Olhe bem que você vai ver muitos deles de óculos em cima do púlpito. Deus não curou nem a vista deles. E o resultado de tudo isso são pessoas frustradas, pois não acontece nada do que disseram. Tem pessoas que já me escreveram aqui, que muitos até perderam dinheiro. Eles mandam fazer voto do milagre, passam o envelope lá no corredor para a pessoa pegar, só pega o envelope e dá dinheiro e não acontece nada. Tem pessoas que já me disseram isso já, e eu sei que tem, ainda que não digam, a gente sabe que tem. Muitos desses usam o argumento que Isaías disse, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Esse versículo é bem mal interpretado por aqueles que têm outras intenções e por aqueles também que não sabem interpretar. Isso aqui indicava que no ministério de Jesus haveria sinais, como curas e milagres, diversas libertações. Jesus confirmou isso em Mateus 8,14, quando ele curou a sogra de Pedro. No verso 17, ele disse que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías.
Aqui foi o cumprimento no ministério de Jesus, dos apóstolos, haveria milagres, mas não diz que curaria todos os doentes. Jesus levou na cruz nossos pecados e não nossas doenças. Não podemos confundir. Guarde bem em mente. Jesus levou na cruz os nossos pecados e não as nossas doenças. Porque se levasse as nossas doenças, ele teria o dever de curar todo aquele que tivesse fé. Mas não é isso que acontece. Na igreja, cada um tem a sua doença. Um tem pressão alta, outro tem diabetes, outro tem problema de vista. E assim vai, cada um com a sua, até chegar o dia de sua morte, que a doença agrava e morre. Se Jesus tivesse o dever de curar todos os doentes, ficaria fácil identificar uma pessoa em pecado. Até o pregador com óculos indicaria que ele estaria em pecado. O crente doente é que estaria em pecado. Ou não tem fé ou está em pecado. E sendo que lá também tem pessoas doentes. Até esses que diz que Jesus cura todas as doenças, eles têm as deles também. Então por que não cura eles então? Deus tem seus meios de se manifestar na vida da pessoa, para provar que existe e tem poder. Uma delas é a cura. Jesus, os discípulos e os apóstolos realizavam milagres na presença de todos, para que todos vissem que ele tem poder, que Deus existe e tem poder. Tanto a pessoa que recebeu o milagre, quanto as pessoas que estavam vendo. Isso provava que Deus existe, que ele tem poder. No ministério de Jesus era seguido de milagres, curas, libertações. Por onde Jesus passava, ele curava, expulsava demônios. Os apóstolos também faziam isto. Timóteo já conhecia a Deus. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus curá-lo, ele iria curar. Deus não teria que curar Timóteo para que ele tivesse a certeza que Deus existe. Ele já sabia disto. Tem igrejas que manda determinar seu milagre. Manda você determinar. Eu não acredito que Paulo tenha feito isto. Imagine a frustração que eles iriam passar se Paulo determinasse o milagre e não fosse da vontade de Deus curar. Seria a frustração que muitos passam nos dias de hoje. Determine seu carro, sua mansão, sua casa, sua cura. Eles falam de uma forma convicto que vai acontecer, mas na prática nem sempre acontece. Eu digo a verdade para você. Você só pode determinar algo que seja uma promessa de Deus. 1 João 5,14 está escrito: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Existem coisas que você tem que dizer, que seja feita a sua vontade, conforme Jesus disse na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Por exemplo, riquezas e bens materiais, se for de sua vontade. Então, pedir riquezas para Deus, você não tem certeza nenhuma que Ele vai dar. Deus garante que vai suprir todas as nossas necessidades quanto à alimentação e o vestuário. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Quanto a riquezas e bens materiais, e às vezes cura, que seja feita a sua vontade. Que às vezes bens materiais a pessoa não está preparada para receber. Por isso a Bíblia não ensina a pedir riquezas, é entregar na mão de Deus. Deus pode dar sua casa, seu carro, se for de sua vontade. E não vou dizer uma mansão, mas Ele pode fazer alguma coisa. Eu não duvido do poder de Deus e nem que Ele possa realizar qualquer tipo de milagre, incluindo bens materiais. Não é isso que eu me refiro. É a forma que fazem por aí. É isso que eu me refiro. Então, quanto a isso, que seja feita a sua vontade. A maioria das igrejas não tem coragem de falar sobre isso, pois usam isso como forma de atrair pessoas. Na hora, atrai,
mas depois espanta e muitos desses nem voltam mais. Muitos têm que pagar passagem para se deslocar, nem dinheiro tem, às vezes está desempregado, faz o que não pode para ir, para fazer campanhas em certas igrejas, e muitas vezes o resultado é a frustração. E isso vemos por aí. E um dia esses pastores aí, bispos, apóstolos, vão ter que prestar conta diante de Deus das almas dessas pessoas, porque não ensinaram de forma correta. Deve ser pregado o Evangelho. Pregar que Deus pode fazer milagres, mas ensinando junto com o Evangelho, que certas coisas se for de sua vontade. A pessoa vai entender o Evangelho, entender a vontade de Deus, e se certas coisas não acontecer, a pessoa pelo menos conheceu o Evangelho e recebeu a salvação. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Alguns não gostam desse tipo de palavra, mas é a realidade, como alguns já me disseram, que certos ensinos as igrejas não ensinam. Então as pessoas ouvem e lê pela internet, coisas que a maioria das igrejas não falam, para não espantar as pessoas, mas na internet, falamos. Então é isso aí então, obrigado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo.